Aleluia, glória a Jesus. Graças seja dado ao nome do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, bom e fiel para com todos nós. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos e aprendizado da Palavra de Deus. E o tema que nós vamos abordar hoje é que você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito para você. E o texto que nós vamos ter como base é Romanos capítulo 8, versículo de número 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se todas as coisas contribuem, precisamos de ter a percepção é que tem coisas boas, contribuem, tem coisas ruins que contribuem. E em todas elas Deus tem um propósito. E é esse propósito que você precisa de determinar na sua vida de uma forma especial. Por quê? Porque existe um vazio dentro de muitas pessoas. Que dinheiro não preenche, relacionamentos não curam e sucesso não resolve. Esse vazio tem nome: ausência de propósito. O mundo oferece distrações, mas só Deus oferece a direção. O mundo oferece distrações, mas só Deus oferece direção. E a palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo 36, e o texto diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode ganhar muitas coisas e perder a sua vida, perder a sua alma. Porém, é muito melhor estar em Deus, porque nele você vai alcançar sonhos, projetos, nele você vai aperfeiçoar a sua vida e vai receber muita bênção da parte do Senhor. Sendo assim, hoje, Deus te trouxe aqui não por coincidência, mas por chamado. Ou seja, Deus tem um chamado para mim, um chamado para você. E em primeiro lugar, Deus te criou com intenção. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 139, versículo 14 a 16, o texto diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, o entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada quando nem ainda uma delas havia. Deus nos formou, Deus criou você. Você é projeto de Deus. Você é canal de bênção. Você é tudo de bom que Deus proporcionou para o homem, para a mulher. Sendo assim, você precisa de se colocar na posição e tomar posse, de fato, desse propósito que Deus proporciona. Por quê? Porque se o Senhor te conhece, aqui em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, o texto diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Meu irmão, minha irmã, o Senhor já te conhece muito antes de você ser formado.
Você é criação dele. Você é projeto dele. Nós somos projetos do Senhor. E precisamos de tomar posse e receber da graça dele o grande amor, a graça, a bênção e a unção. Em segundo lugar, nós precisamos de entender que o pecado tenta roubar o seu propósito. Porém, você não é acidente, você é projeto de Deus. A Bíblia diz aqui, no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Mas no mesmo versículo, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para que eu e você tenha vida e vida com abundância. Aleluias. Você tem vida, vida com abundância. O inimigo das nossas almas, ele veio roubar o amor, roubar a esperança, roubar aquilo que Deus proporciona para nós. Ele quer roubar, ele quer te tomar. Mas o Senhor veio e falou assim: olha, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Deus tem vida de abundância, Deus tem vida de vitória, Deus tem vida de unção. Por quê? Porque o pecado ele desconecta o homem do propósito e o prende num vazio. Você fora do propósito, você não tem nada a oferecer. Mas você no propósito, você é mais que vencedor. Você vai alcançar tudo da parte do Senhor. Por quê? Porque a maior perda não é material, ela é espiritual. Assim, em terceiro lugar, Jesus é o caminho de volta ao propósito. Jesus é o caminho de volta ao propósito. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Então o segredo de nós alcançarmos o céu é por intermédio de Jesus. Mas a Bíblia diz que no livro de Efésios 2:10, que somos criação de Deus para boas obras e preparadas por Ele. O Senhor nos criou e nos preparou. E com essa palavra eu quero determinar na sua vida, no nome de Jesus, que sem Cristo existe existência. Com Cristo existe destino. Sem Cristo existe existência, mas com Cristo existe destino. Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua família. E para nós concluirmos aqui no tópico 4, hoje é dia de decisão, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 15, que hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, o Senhor está proporcionando ouvir a voz de Deus. Dá ouvido à voz do Senhor, dá ouvido à palavra. Mas em Isaías 55, 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É momento de nós buscarmos ao Senhor, de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Por quê? Porque adiar é o maior risco espiritual. E para nossa conclusão, Deus não te chamou para sobreviver, te chamou para cumprir o propósito. Talvez você tenha vivido longe, ferido, perdido ou confuso, mas o mesmo Deus que planejou sua vida também preparou sua restauração. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E sendo assim, precisamos de nos posicionar de acordo com a vontade do Senhor. Porque o profeta Jeremias diz no capítulo 29, 11,
porque eu sei os seus pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O Senhor sabe tudo que você está pensando. Ele conhece. E se você hoje entende que precisa voltar para Deus, entregar sua vida a Jesus e viver o propósito para o qual nasceu, este é o momento. Não endureça o coração. O céu está chamando você pelo nome. E com essa palavra eu quero profetizar na sua vida que quem vive sem propósito se perde, mas quem vive em Cristo se encontra. E hoje esse encontro foi marcado entre eu, você e Deus. E que esta palavra fale ao seu coração e toma posse dela no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, quero te agradecer, o Senhor, por este propósito. Que o Senhor venha abençoar a vida deste irmão e desta irmã. Que o Senhor venha abençoar a cada família. E que toda a ação do diabo seja quebrada e lançada nas profundezas do abismo. Mas que os teus filhos recebam bênçãos e bênçãos sem medida. Na autoridade do teu nome, nós te pedimos o Senhor nesta hora, ó Pai. E que toda a ação do inimigo seja aniquilada e lançada nas profundezas do inferno. E que os teus filhos alcancem o melhor do Senhor. Abençoa esse irmão, essa irmã, esta casa, esta família e a todos que vão ouvir e vão assistir também. Que o Senhor determine a tua graça. Para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor, nós oramos e te agradecemos no teu nome. Amém. Que todo mal seja lançado fora e que os teus filhos sejam abençoados. E que esta palavra fale ao seu coração nessa oportunidade. E não perca nem um segundo da sua vida. Volte para os pés do Senhor. Reconcilia, procure uma igreja. Coloca-se na posição e toma posse do propósito que Deus tem para você e para toda a sua família, na autoridade do nome de Jesus. Compartilhe com mais amigos, pessoas do seu relacionamento que necessita dessa palavra. E inscreva no canal, porque Deus tem todos os dias uma palavra que vai falar ao seu coração no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.